Olá, pessoal, tudo bem? Somos alunos do curso de Letras pela Universidade Federal de Alfenas. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho para vocês o que são vogais temáticas. Nós trouxemos alguns questionamentos. O que são vogais temáticas nominais e verbais? Quais suas funções na língua? E como fazemos para identificá-las? Bom, pessoal, como já sabemos, toda palavra possui um radical e que através desse radical, ou seja, da base da palavra, que identificamos o seu sentido. Importante lembrar que é em torno do radical que a palavra é construída no português. Sendo assim, temos 3 casos distintos de composição das palavras no que se refere ao uso do radical em português. Por exemplo, palavras com um radical, mas com outras formas agregadas. Casarão. 3 formas, só um radical. Palavras que são constituídas só pelo radical. Tatu. Ele é todo radical. Palavras que possuem mais de um radical. Girassol. 3 formas com 2 radicais. Como nós sabemos sobre o radical da palavra, agora vamos falar sobre a vogal temática. O que são vogais temáticas nominais? Nos nomes, além de mostrar que a palavra é um nome, a vogal temática nominal também indica que esse nome não tem alteração de gênero, ou seja, vogais temáticas nominais só ocorrem se o nome em questão não puder fazer um par masculino ou feminino com outro nome, usando o mesmo radical. Nos nomes, essas formas são apenas a, e o o. Só ocorre no final da palavra e não são tônicos. Por exemplo, casa, o A é final, átono, e não existe uma forma masculina de casa. Leite, o E é no final, átono, e não existe uma forma feminina de leite. Mato, o no final, átono, e não existe uma forma feminina de mato. Perceba que as vogais temáticas nominais estão sempre no final e são átonos. Mas por que isso ocorre? Porque nessas situações elas são trocadas por outras formas, caso se queira formar uma nova palavra com o mesmo radical. Algo que não acontece com as palavras terminadas em i e u, e nem com aquelas que terminam com vogais tônicas. Em construções como o diminutivo, por exemplo, inho ou zinho, a vogal temática nominal desaparece, pois ela não faz parte do radical da palavra, sendo apenas um complemento para indicar sua natureza nominal. Por exemplo, casa, nós teremos casinha, vogal temática final desaparece. O café, nós teremos cafezinho, vogal final permanece e ela era tônica. Sendo assim, não é vogal temática, ela permanece ao radical e não são excluídas com o acréscimo de outras formas. Uma curiosidade para vocês. A vogal temática ela é usada na fala para melhor acomodação da palavra ao ser pronunciada. Vogais temáticas verbais. As vogais temáticas verbais são responsáveis por indicar a conjugação dos verbos em português. Cada conjugação está associada a uma vogal temática específica. Tradicionalmente, as gramáticas normativas insistem que o português tem 3 conjugações. Mas no português, os verbos terminados em OR formam a 4ª conjugação, cuja vogal temática é O, e que apresenta terminações diferenciadas das terminações da 2ª conjugação. As conjugações são: primeira conjugação, vogal A; segunda conjugação, vogal E; terceira conjugação, vogal I; quarta conjugação, vogal O. Continuando, essas vogais são essenciais para a flexão verbal e permanecem no radical dos verbos ao conjugá-los, diferentemente das vogais temáticas nominais que podem desaparecer. Além disso, indicam a conjugação do verbo, o que define as terminações que serão usadas em diferentes tempos e modos verbais. Exemplo: a, andar, falar, cantar; comer, beber, vender; e, partir, sentir, dormir; pôr, compor, repor. E uma curiosidade para vocês:
O inglês, por não possuir uma vogal temática definida, que determine o grupo de conjugações, ao contrário do português, adota uma estrutura mais simples, com menos morfemas e sem a exigência de alterar o radical do verbo com vogais temáticas. Por exemplo, to love, I love, you love, he loves, com adição de S para a terceira pessoa do singular no presente. To go, I go, you go, he goes. Novamente, ES no presente para a terceira pessoa do singular. Agora, por fim, como fazemos para identificar as vogais temáticas? Nos nomes, é muito importante verificar se a palavra termina na vogal A, E ou O, e se essas vogais desaparecem ao formar um diminutivo ou outras formas derivadas. Agora, nos verbos, é muito importante observar se a terminação do infinitivo ar, ir ou or indicam as diferentes conjugações e se cada uma está ligada a uma vogal temática que se mantém no processo de conjugação. Uma curiosidade muito importante de se observar é que no espanhol a conjugação verbal é semelhante ao português, mas em alguns casos a vogal temática se altera em tempos compostos ou no subjuntivo. Por exemplo, no pretérito perfeito do subjuntivo, o verbo hablar se torna hablara. A vogal A se mantém. Uma outra curiosidade muito legal de se observar é que as vogais temáticas vêm da flexão verbal do latim, que era uma língua com conjugação verbal mais complexa, e com o tempo as vogais temáticas foram se consolidando e simplificando a estrutura das formas verbais nas línguas românicas, como o português. Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada por observar o nosso trabalho sobre as vogais temáticas dentro da matéria Morfologia do Português de Celso Ferrarese.